gente vai agora fazer uma alfaia pequena, né? Uma alfaia de 14 polegadas. Aí a gente vai usar aqui um compensado de 3 milímetros de espessura. Esse aqui é o mais flexível. Uma dica que eu dou é o seguinte: quanto menor o instrumento, você tem que trabalhar com um compensado mais flexível, mais fininho, que dá para você trabalhar mais tranquilo, sem ter o perigo de quebrar a peça. Então a gente vai usar as seguintes medidas. Para fechar a circunferência aqui, né, fazer um diâmetro de 14 polegadas, a gente vai ter um comprimento da prancha de 1 metro e 8. 1 metro e 8. E a largura, que vai ser equivalente à altura do instrumento, vai ser 40 centímetros. Beleza? E a gente vai usar a mesma técnica da caixa, usando o aro de alumínio para fazer o reforço das bordas. Acelera o processo e você vai ter uma firmeza boa no instrumento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é prender aqui com um grampo. Usar esse grampo aqui de pressão. A gente vai prender a barra de alumínio na peça de madeira. Se ela estiver muito grande, você diminui um pouco. Diminui, ela é maleável, dá para fazer isso. E aí você vai prender ela com o grampo no corpo de madeira. A furadeira aqui com a broca 964, você vem aqui, faz o primeiro furo para colocar o ribite. Coloca o ribite, vem com a rebitadeira. Prender um lado. Aqui já pode soltar o grampo. Coloca mais um ribite aqui para dar uma garantia. Vamos juntar as duas pontas agora. Confere se está tudo ok. As duas pontas. Confere se está tudo igual. Coloca o primeiro, coloca mais um para dar uma garantia de segurança aqui no instrumento. E aí você vai
prendendo com o ribite até chegar nas extremidades do alumínio. Depois a gente faz o corte. Então vai repetindo esse processo até chegar aqui perto da ponta. Depois que você prendeu de um lado, prendeu do outro, você vem aqui para o final, você tira aquela parte que está sobrando e vai colocar 2 grampos na ponta, né? Bem aqui, o mais próximo que puder, mais ou menos 1 centímetro do final da chapa de alumínio. Aí você vai furar um do lado, um do outro. Aí nesse caso, ao invés de furar de fora para dentro, você fura de dentro para fora, que é para não amassar o alumínio. Se você fizer isso de fora para dentro, ele pode dobrar o alumínio e aí vai mexer na circunferência do seu tambor. Então a ideia é que você fure de dentro para fora, né? Então fura um lado, depois o outro, e depois coloca o ribite. Furou os 2, agora é só colocar o ribite. Pronto. E aí, para finalizar, você vai bater esse excesso aqui de ribite. Você vai bater com um martelo normal, uma base de ferro. Uma base de ferro que é para o ribite não sair, né? Então você vai bater todos os grampos. Segue assim até o final e repete esse mesmo processo do outro lado. Depois que a gente aprontou o corpo, a gente agora vai fazer o aro, né? Um aro de 14. Então eu estou usando aqui uma forma de ferro, né? E aí estou usando uma fita de compensado 4 mm flexível. A gente vai colocar essa fita no entorno aqui da forma. Vai tirar o excesso dela para montar ela com cola. Posiciona a forma com pressão, que é para ela não ter folga. Prende com grampo e aí eu vou fazer uma marca com lápis aqui, exatamente onde onde essa ponta de baixo passa, e vou fazer o corte que vai ser a nossa primeira fita a ser colada. Marquei de um lado, marquei do outro. Agora coloca de novo na forma. Confere se está no tamanho. Se tiver grande, no caso aqui está um pouquinho grande, a gente vai tirar um pouquinho com estilete.
coloca de volta e prende com grampo. Aí a gente vai fazer a colagem da segunda fita por cima dessa primeira. Vai passar cola na metade da fita, espalha bem, não precisa colocar muito. Essa cola aqui é uma cola específica para madeira, mas você pode usar cola branca também, funciona. Vai demorar um pouco mais a secar, mas funciona muito bem. Passou a cola toda uniforme, aí você prende aqui com o grampo. Você vai prender ela todinha até chegar no final com esses grampos. Pode ser com arame, alguma coisa que prenda ela aqui no lugar. E vai deixar secando aí umas 6 horas, 5 horas para depois colocar a terceira fita. Depois que a gente colocar a terceira fita, aí vem a parte de acabamentos. O importante nesse momento aqui é você verificar se não ficou nenhuma bolha de ar aqui na fita, que aí pode prejudicar a colagem. Então é isso, completa todo o processo. No final a gente volta para fazer o lixamento. Depois que secar, depois de 6 horas de secar, a gente vai lixar, fazer os furos e pintar. A gente aprontou aqui o aro, né? Fizemos 3 camadas, 3 colagens, 3 fitas de 4 mm. Ele está seco já. Agora a gente vai marcar a furação dos furos onde vai passar a corda. Então a gente vai usar esse desenho aqui de um hexágono, né? 6 lados. São exatamente 6 furos que a gente vai colocar nesse tambor aqui, que é um tambor de 14, né? Tambor pequenininho, esse aro aqui. Então a gente já tem aqui as marcações, vão ser 6 furos, todos eles na mesma distância. A gente coloca em cima, centraliza. Centraliza aqui. Toma cuidado porque aqui a gente tem uma emenda das fitas. Então essa emenda ela não pode ficar com a linha passando em cima assim, né? A gente sempre coloca essa emenda entre as linhas. É o mesmo princípio para qualquer aro, qualquer tambor. Centraliza. E aí vai marcando exatamente aonde a linha está passando. Faz uma marcação. Pronto,
Pronto, agora a gente vai definir exatamente onde é que vai ser o centro do furo. Nós temos aqui uma fita que está com 5,5. Então a gente vai medir aqui 2 centímetros. Vai ter um lado que é mais largo do que o outro, né? Esse lado mais largo vai ficar para baixo. Então eu faço a marcação aqui de 2 centímetros. E faço aqui uma marcação. Eu vou repetir isso nos 6 furos. A gente trocou aqui a broca, a gente colocou uma broca aqui de 8 milímetros, que é a medida da corda que a gente vai usar e vai passar aqui nos furos. Então, marquei aqui, você vê que tem uma diferença, né? Ele está mais para um lado do que para o outro. Esse lado mais curtinho é o lado que vai ficar para cima. Então, apoia aqui o aro, centraliza. E é isso, você vai repetir em todos os 6 furos até o final. Corpo montado, aro montado. A gente vai usar 3 lixas. Vai usar uma lixa para tirar essa parte mais grossa aqui, fazer um desbaste. Vai usar a lixa 80, depois a 100 e a 120. Vai fazer 3 lixadas aqui no aro por inteiro, depois lixa o corpo por inteiro. E aí o próximo passo é aplicar o verniz e depois a gente monta o instrumento. Pronto, galera, agora aplicar o verniz. No caso aqui a gente está aplicando um verniz bem vermelho, né? Vermelho escuro. Lembrando que a fibra está nesse sentido, a fibra na madeira está nesse sentido. Então é nesse sentido que a gente vai aplicar o pincel, vai movimentar o pincel, né? Então, essa primeira camada é mais para madeira absorver. E depois tem a segunda camada de verniz, que é para dar um brilho. Então é isso. O segredo é manter a pincelada sempre do mesmo jeito, seguindo a fibra da madeira, não deixar excesso, e depois de 5 horas, 6 horas você aplica a segunda mão. E depois do próximo passo a gente finaliza montando o instrumento, beleza? Então galera, a gente vai começar agora a preparar o couro, os 2 couros. É o mesmo processo para os dois, para poder a gente colocar na alfaia e montar ela. Então a gente tem aqui um aro, esse a gente chama de bastidor, né? Feito da mesma forma que a gente fez o aro da alfaia, só que ele tem 1 centímetro de largura, né? De espessura aqui. É o mesmo tamanho do aro que vai pressionar a pele, só que ele é mais estreitinho justamente para que a gente consiga colocar o couro. Então o couro aqui ele ficou 20 minutos na água, só para dar uma amolecida. E agora a gente vai enrolar, a gente centraliza ele aqui, centraliza o aro no couro e vai fazendo essa dobra aqui. Primeira dobra até passar para o outro lado e depois a gente vai para o lado oposto do couro. Vai fazendo aqui o cruzamento aqui da pressão. Não precisa puxar tanto, é só para prender o couro. Dá uma enrolada o máximo que você puder, passar para o outro lado. Que depois que o couro seca, ele não sai mais daqui. Vai fazendo sempre do lado oposto, fazendo
pressão cruzada aqui. Pode ser mais fácil ou mais difícil dependendo do couro que você tenha. Se esse daqui é um couro bem fino, ele é bem mole, é fácil de colocar. Se for um couro mais grosso, vai dar um pouquinho mais de trabalho. O legal é não comprar um couro muito grosso. Você vai ter muito mais trabalho para colocar no instrumento. Fazendo aqui a quarta pressão. O instrumento que eu uso é essa ferramenta aqui feita de alumínio, que é para você não forçar tanto seus dedos. Então ela vai lá atrás e coloca o couro no lugar que ele deve ficar. Eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4. Aí eu vou agora, faltou mais 4 cantos, né? Então eu venho aqui complementando. Cuidado para não pressionar demais, como o aro ele é fino, ele pode quebrar, né? E aí vai ficar fraco. Vou fazer sempre com cuidado. Ficar difícil, você usa aqui a ferramenta. E coloca o couro lá para trás. Penúltimo. E o último, a última pressão aqui. Beleza. Próximo passo agora é colocar no instrumento, né? Então esse couro mais fino que a gente trabalhou aqui, ele vai ficar para baixo. Esse daqui que eu já tinha preparado é um couro um pouquinho mais grosso. Ele vai ficar na parte de cima do tambor. Aqui a gente já tem os dois aros. Lembrando que cada pintura que você for fazer, no mínimo é interessante dar 2 mãos. Quando a primeira mão secar, você dá uma lixada, e vai ficar mais liso, e dá a segunda mão. Deixa 24 horas secando. Então aqui a gente vai pegar aquele couro fininho, esse couro mais fininho aqui que a gente tem, a gente vai colocar na parte de baixo. Pronto, encaixa ele aqui no aro, ó. Aí vem com o tambor. Encaixou aqui. Pega o outro couro, que é aquele mais grosso que a gente está trabalhando. Põe na parte de cima. E aí vem com o outro aro e coloca aqui em cima. Lembrando que, vou mostrar para vocês, os furos eles têm que estar formando triângulos, né? Ó, fazendo triângulos, os buracos, né? E aí a gente vai trabalhar com essa corda aqui, que é uma corda de 8 milímetros. Aqui, para esse tamborzinho de 16, que tem 6 furos nos aros, a gente está usando uma metragem de 10 metros. Deixa a corda sem nenhum nó. Para facilitar, você dá um acabamento na ponta, que é para ela não ficar desfiando. Então você corta aqui o excesso, fazendo com uma ponta aqui, e você queima aqui a ponta para ela não desfiar. Aí, primeira coisa a ser feita é você vai colocar de dentro para fora essa primeira ponta. Passou aqui, ó.
Aí você dá um laço comum. Não precisa ser muito grande. Só o suficiente para a corda passar. Pronto. Encosta aqui no aro, né? E aí vai, segura lá na outra extremidade da corda. E aí vem pra cá, ó. Vai fazer sempre esse desenho, a amarração. Então aqui, agora já inverteu a ordem, você vai começar de fora para dentro. E puxa ela por dentro, por entre uma e outra. Nunca puxa por aqui e nem por trás, né? Sempre pelo meio. Puxa até o final. Tira aqui o excesso. Não precisa apertar, porque o couro está molhado, então se apertar demais ele vai descer muito. Repete esse processo aqui no aro de cima, nesse próximo furo. É importante trabalhar sempre com a ponta da corda na mão, para facilitar a passagem. Junta tudo, depois que passou. Passa por dentro aqui. Puxa tudo. Tira o excesso. Já ficou passado. Então esse processo se repete pelos 6 furos. No final a gente faz o arremate. Pronto, galera. Chegamos no final aqui da passada da corda, né? Primeira passada. Chegamos aqui e encontramos de novo aquele laço que a gente fez. A gente vai passar a corda todinha por esse laço. E vai seguir, agora seguindo o fluxo, né? Então vai passar por debaixo dos dois. Puxa tudo. Puxa até o final. E volta por cima desse e por trás desse aqui, ó. Não precisa, é só virar e puxar um pouquinho. Repete isso nesse daqui de cima também. Por debaixo dos dois. Volta por cima desse e por debaixo desse, fazendo esse desenho aqui. Virou, puxou um pouquinho. Pronto, segue assim até o final e no final a gente vai dar o arroxo para poder deixar a pele secar e depois que ela secar a gente afina melhor para tocar. Chegamos aqui no penúltimo, galera, penúltimo nó. Vamos fazer aqui a penúltima passada por debaixo dos dois. Voltou por cima de um, por debaixo do anterior. Dá aquela puxadinha só para ela virar. Puxa. E aí chegamos aqui no último, né? O último você passa a ponta por debaixo de todos. No caso são 3 pernas aqui. Passa todo, volta por cima dessa aqui, dessa última, e por debaixo dessas duas anteriores. Puxa, ele vai virar, você puxa de novo e dá o nó aqui para arrematar. Pronto. Lembrando que acabou de ser montado o tambor. Ele tem que deixar secar na sombra, não coloca no sol, não precisa colocar no sol. E no dia seguinte você faz a afinação final, para poder tocar o instrumento. Mas aqui já está pronto e o processo completo.